portal. Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos no nosso webinário, um tema bastante relevante. Eu sou André Barros, CEO e cofundador da Icomex. Nós vamos aguardar alguns minutinhos para as pessoas já inscritas poderem se conectar, se acomodarem, pegarem um copo de água, por que não uma pipoca, para participar desse bate-papo que eu vou ter com uma pessoa incrível, que já fez e tem feito muito para o comércio exterior brasileiro. Vai ser um papo informal, mas espero que traga um conteúdo relevante, atualizado para todos vocês. Mais uns instantes, mais uns minutinhos, a gente já inicia. Temos várias pessoas na sala, de várias companhias, de várias cidades. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos a esse nosso bate-papo. Para quem está entrando agora, eu sou André Barros, um dos cofundadores e atual CEO da Icomex. E hoje a gente vai ter um papo bastante legal, informal, modelo leve, mas espero que traga um conteúdo bastante relevante para vocês. Eu vou conversar aqui com uma pessoa incrível que tem feito muito pelo comércio. Já fez, né? Tem feito ainda muito pelo comércio exterior brasileiro. Mais um minuto a gente começa, tá? 10h05 a gente inicia e depois as pessoas que não chegaram ainda vão chegando e vão se ajustando aqui com a gente. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que todos vocês já estejam trabalhando a todo vapor com a do INPE, com o NPI, não? Coordenando aqui o tempo com o time, com o nosso time de marketing que está me ajudando aqui, ajudando a gente a preparar esse evento para vocês. Bastante gente, legal. Muito obrigado pela participação de todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. André, queria aproveitar também, né, que o pessoal está entrando também, dar bom dia a todos, bom dia, Você quebrou André. minha surpresa, hein, Márcia? É isso aí, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. E é Muito uma bom. honra, é um prazer estar aqui com vocês, né, falar sobre um tema tão relevante se a gente considerar o estágio atual que a gente está na É, nova importação. Em nome do Procomex, eu agradeço esse convite. A Icomex é uma das empresas mantenedoras do Procomex há vários anos, né? E participa ativamente de todas as nossas atividades, né, com o seu conhecimento, a experiência dos profissionais. Então, aqui já vai o agradecimento pelo convite e pela parceria aí de longa data que a Icomex tem com legal. o Precomex. Poxa, a sua presença aqui nos enche de orgulho, viu, Márcia? Muito obrigado. E como eu disse, e reforço aqui, Márcia colaborou muito, já colaborou muito com o Comex brasileiro e continua colaborando agora com a brilhante atuação no Instituto Aliança Procomex. Para quem não conhece a Márcia Scheffer, ela é coordenadora de gestão e conhecimento do Procomex, em mais de 35 anos de experiência na área de comércio exterior. Ela é graduada e pós-graduada em Comex
E no Procomex ela coordenou, olha que interessante, um projeto que mapeou e definiu os atributos junto com a Receita Federal. Um trabalho extenso, delicado, pesado. Depois eu queria entender um pouco mais, viu, Márcio, como foi essa. Eu participei de algumas dessas dinâmicas, sei do É, trabalho brilhante que foi feito junto com a RFB e a CSEX, né? E ela é, no Procomex, responsável pela implementação do projeto Learning, uma metodologia de ensino projetada para promover o aprendizado eficiente dos profissionais. É um tema também muito conectado com esse bate-papo de hoje, que visa aprimorar as habilidades dos profissionais de Comex, bem como fomentar o desenvolvimento de novas competências. Esse tema é um tema importante, Márcia, novas competências para esse tempo novo do comércio exterior brasileiro. A gente vai falar disso também, junto com o catálogo de produtos, né, junto com tecnologia. Então, como eu disse anteriormente, eu sou André Barros, um dos cofundadores e atual CEO da eComex, uma empresa que desenvolve tecnologia para digitalizar as áreas de comércio exterior dos nossos clientes. E comigo aqui, então, a Márcia Schaeffer. Formalmente, seja bem-vinda, viu, Márcia? obrigada. Não, muito animada com essa nossa conversa. Acho que, como você falou, esse tema é extremamente relevante para o momento que a gente está, né? Eu acho que as empresas têm que prestar bastante atenção. A gente está numa fase de adequação ao novo processo de importação. Essa fase é fundamental para que a empresa possa, de fato, se beneficiar dos ganhos, né, previstos aí com a nova importação. Exato, é mesmo. Olha, a gente tem um chat ativo no Zoom, então, no decorrer desse bate-papo, vocês, participantes, podem deixar suas mensagens, dúvidas sobre um ponto ou outro que vocês tenham, e no final a gente vai fazer a leitura de todas elas e responder aqui em tempo real, havendo tempo. E se o tempo não permitir, a gente procura finalizar rigorosamente no horário, por conta das agendas que a gente tem, todo mundo aqui tem, mas a gente dá sequência nisso pós-evento, ou seja, a gente vai com muito carinho coletar essas perguntas e responder para cada um de vocês, tá? Nós vamos falar aqui então do cenário pós do INPE, né? Pós-implementação completa da do INPE, os impactos que isso traz para as companhias, e o tema relevante que é a importância da utilização do catálogo de produtos. A gente falou muito ali do papel que a Márcia tem, o Procomex, e eu conecto ali com uma questão relacionada à liderança e depois tecnologia. Né? A gente fala de cenário pós-implementação completa, a gente já está aqui olhando para frente. A gente entende que esse projeto do NPI, especificamente a do INPE, ele está muito bem estruturado, vem sendo muito bem conduzido pelo governo federal. E, claro, com todo cuidado, o governo está fazendo as implementações de forma muito cuidadosa. A gente teve a entrada em produção ano passado, em outubro, de alguns processos modais, regimes, e que focava num número pequeno de indústrias, que representava 2% da operação de comércio exterior do país. E, obviamente, se fez isso para andar com cautela. Né? O governo está dando pequenos passos, baby steps, né? Como a gente costuma dizer aqui em tecnologia, para conseguir ter relevância no avanço desse processo, mas de forma cautelosa. Isso é muito importante, né? É o tal do MVP. A gente roda o mínimo viável dentro de um ambiente controlado para que a gente possa seguir para próximas etapas mais ousadas. E esse processo vai seguir assim naturalmente. A gente teve um comunicado do Siscomex há cerca de 2 dias atrás, se eu não me engano, reforçando alguns órgãos anuentes, a entrada de alguns órgãos anuentes, reforçando e mudando pequenas datas, de forma que isso segue de uma maneira controlada. Então, é muito legal olhar já uma milha adiante. Né? Vocês que estão se juntando aqui, que tem um papel seguramente de protagonismo no comércio brasileiro, é sempre importante olhar algumas milhas à frente do que está acontecendo. Né? Então, vamos entender que esse processo do INPE ele não volta atrás, ele só vai melhorar a partir de agora. Tá? E eu queria começar falando disso. Né? A gente fala de mudança, essa é uma mudança pela qual a gente está passando,
E o tema de mudança é um tema antigo, né? Então a gente vê aqui filósofos de 500 anos antes de Cristo falando que a mudança é a única constante da vida, né? Heráclito era um filósofo pré-socrático que falava, que cunhou essa frase que é usada até hoje, e é uma das únicas certezas que a gente tem. As coisas vão mudar e esse momento do comércio exterior é um momento de plena mudança. E eu acho que tem uma visão da nossa companhia aqui, seguramente conversei muito com a Márcia sobre isso, a Márcia compartilha dessa visão. É, Tem três forças que acho que vão moldar o comércio exterior nos próximos anos. Já estão moldando e essas forças vão se intensificar. A primeira delas é a transformação digital dos processos governamentais, né, dos processos de comércio exterior no governo. É o que está acontecendo agora com o PUCOMEX. E a gente tem que lembrar que, na verdade, o agora, a gente está falando da DUIMP, porque esse processo começou muitos anos atrás com a DUI, né? No conceito do portal único, da single window, a gente já começou a falar dessa transformação há talvez uma década atrás, né? E esse processo vem sendo, como eu disse, evoluído, intensificado, muito bem conduzido pelo governo federal e todos os órgãos anuentes envolvidos. Essa transformação digital, ela cria para nós um ambiente muito favorável para a geração de novos negócios. Eu costumo dizer que nenhum dos clientes que a e-commerce atende, que a companhia que eu represento atende como cliente, tem o comércio exterior como atividade fim, mas tem no comércio exterior uma atividade muito importante para as suas operações no país. Sem o comércio exterior, os nossos clientes não operam. Então, os nossos clientes produzem carro, exploram petróleo, geram energia, constroem equipamentos de diagnóstico médico, mas sem o comércio exterior, eles não conseguem operar. Essa transformação digital que o governo vem trazendo para a gente vai fazer com que todos os nossos clientes, todas as indústrias do país possam potencializar o uso do comércio exterior. E aquelas empresas que eventualmente não usam o comércio exterior para operar como uma ferramenta de desenvolvimento, poderão passar a usar, porque a transformação digital, pessoal, ela é inclusiva, né? Ela quebra barreiras, ela derruba barreiras de entrada e permitem, então, que novas indústrias passem a operar no comércio exterior. Isso é uma força muito importante. Agora, tem uma outra tão relevante quanto, que é o avanço tecnológico, que a gente viu também se potencializar ao longo da pandemia. Falava há pouco com a Márcia, nos bastidores, como seria um evento desse sem uma ferramenta como o Zoom? Né? Um encontro aqui de 150, 200 pessoas online que estão ou em home office, ou no conforto ou no conforto da sua casa, ou no escritório, assistindo uma palestra de duas pessoas que estão geograficamente distantes. Eu estou no interior de São Paulo, a Márcia está na capital, e a gente está junto aqui, falando de forma online, ininterrupta, uma qualidade excepcional com todos vocês. Então, a tecnologia vem avançando a passos muito largos, né? E principalmente uma tecnologia muito disruptiva. Nunca se falou tanto em inteligência artificial generativa, por exemplo. A grande questão aqui, pessoal, é entender como essa tecnologia pode impactar o nosso negócio do comércio exterior na prática e de forma muito positiva. Veja, eu tenho um cenário de transformação digital vigente no governo. Eu tenho muita tecnologia disponível no mercado. Como que eu combino essas duas coisas? E como eu junto a terceira força? A terceira força, a gente vem observando uma transição biológica, né? Que eu chamo aqui, que as pessoas de RH tampem os ouvidos, né? Deve ter algum nome mais técnico para isso, mas eu chamo de transição de gerações, né? Ou seja, as pessoas mais sêniores de idade estão dando espaço para as pessoas mais novas nas companhias. Então, as cadeiras que eram ocupadas por diretores da geração Baby Boomer, que tem lá hoje seus 65, 70 anos,
esses profissionais estão se aposentando ou assumindo uma posição mais alta na cadeia, na companhia, e suas cadeiras estão sendo ocupadas pela geração Y, né? A geração da década ali de final de 70, 80, 85, que são os primeiros nativos digitais e que vão liderar uma geração mais nova ainda, né? Vão liderar uma geração que é a geração Z, que são os nativos digitais. Ocorre que essa geração fala muito bem com tecnologia disruptiva e transita muito bem em um ambiente digital, um ambiente transformado digitalmente. Então, percebam que existe aqui uma convergência dessas forças. E é aí que eu falo para a gente aqui olhar sempre uma milha, sempre algumas milhas adiante, para entender o cenário de negócio que está se formando e as oportunidades que a gente tem nas nossas áreas de comércio exterior das companhias nas quais a gente atua, né? O governo, com a transformação digital, quer trazer eficiência processual, centralizar dados e centralizar processamento. É incrível essa questão da eficiência processual, porque a gente sai de uma era de processos totalmente descentralizados para uma era, como o Comex, de processos ritos organizados, centralizados e padronizados. Isso tudo vai trazer redução de tempo, custo, transparência, previsibilidade, né? Incrivelmente anotado. Discutia isso com a Márcia também, né, Márcia? Você tem a sua visão, também corrobora com a minha, de que uma das grandes mudanças é justamente a mudança de processo, certo? Sim, sim. Eu acho que indo ao encontro, né, dessa transformação tecnológica, eu acho que tem alguns pontos aí, algumas diretrizes novas que dão caminho para todas essas mudanças, todas essas melhorias que estão sendo implementadas, né? Eu acho que vale a gente ressaltar o redesenho do processo. Né? Então, tanto que um dos pilares do programa Portal Único, que traz toda essa mudança, quando a gente fala especificamente do portal, além da tecnologia da informação, a tecnologia mais robusta, moderna, é um dos pilares, e tem mais dois. O primeiro é o redesenho dos processos, né? Se a gente pensar, se a gente pegar o fluxo do processo atual e jogar no portal, resolveria os problemas? Não, né? Então foi muito importante haver o redesenho desse processo, e o que é importante ressaltar aqui, que esse redesenho foi feito em parceria com o setor privado. Né? Então, foram mapeamentos conduzidos pelo Procomex, reuniões conduzidas pelo Procomex lá em 2011, 2014, que contou com a participação de representantes de todos os intervenientes do processo, e ali juntos, né, identificaram ali os gargalos do processo, então, da época, que a importação é o processo que a gente tem hoje, né? E ali foram propostas melhorias, depois houve a validação do setor público, dos órgãos de controle em relação a esse novo processo, e aí tudo serviu de insumo para o que foi implementado, desde a nova exportação e agora a nova importação. E eu gostaria de também ressaltar o outro pilar que eu acho que é muito importante, que é a integração dos intervenientes públicos e privados, né? Isso é muito importante. A gente vê claramente que está havendo uma cooperação entre os órgãos de controle, né? A forma de haver uma harmonização dos procedimentos, uma harmonização de conceitos, né? Então, isso eu acho que são diferenciais ali que vão nortear toda essa mudança, né? Eu acho que positivamente, junto, e vale mencionar também a participação do setor privado em tudo isso, né, André? O Procomex É, é, auxilia nessa interação, só com a participação do setor privado que serão implantadas funcionalidades que reflitam a realidade das operações, né? E a exato. gente vê claramente que os órgãos de controle têm consciência disso, né? Hoje, quer dizer, lá atrás, né, como nós conversamos também ontem, quer dizer, era bem diferente, né? Quando eu iniciei no comércio exterior, mas hoje realmente tem essa parceria público-privada que é essencial para a qualidade do que vai sendo É, implementado. é a cocriação, né? Isso é muito importante, bem pontuado, Márcia. Muito obrigado. E aí a gente vai para a tecnologia, né? Que é a segunda força que eu falei. A gente, quando não é
não tem background técnico, você não tem formação técnica, a gente costuma colocar tudo dentro de uma mesma sacola. Quando a gente fala de inteligência artificial, a RPA, a IoT, blockchain, tudo é inteligência artificial, mas são faculdades diferentes, né? São temas distintos, todos eles podem ser combinados para que a gente possa ter uma experiência realmente relevante no nosso comércio exterior. Então, como a gente pode conectar os pontos? E o papel da liderança, o papel de cada um de vocês que atua no comércio exterior, seja você um líder de área, um gestor, um diretor, não importa, um analista, né? Não importa, a tua visão ela pode somar e a gente pode conectar os pontos com a tecnologia para criar soluções incríveis, né? E quando eu falo ali da transição de gerações, olha que interessante. Os baby boomers, né, que nasceram lá na década de 60, eles têm, obviamente, uma cultura diferente e uma dinâmica de trabalho diferente. Essa geração está sendo substituída naturalmente pela geração Y, pela geração Z, que são os nativos digitais, que já nasceram na globalização, principalmente essa geração. O que vai acontecer é que a geração Y, os garotos que têm hoje ali os 35, 40 anos, 45, estão assumindo a gestão das áreas e vão liderar squads de gerações mais novas ainda. Essa combinação, Márcia, que eu acho que vai ser incrível para o comércio exterior brasileiro. Porque essa combinação de líderes e novos analistas da nova geração eles falam muito com novas tecnologias e eles transitam, como eu disse, muito bem no ambiente transformado digitalmente. Então, essa convergência de forças vai criar uma ruptura. E é por isso que eu acho que o Comex está passando por um tempo novo e não nós estamos num novo tempo, nós estamos num tempo novo. Esse trocadilho, eu acho que tem uma diferença, porque quando eu falo em um novo tempo, eu estou falando uma sequência natural dos fatos e dos acontecimentos, dos eventos. Agora, quando eu falo tempo novo, eu crio uma ruptura, na minha visão. E é essa ruptura que eu desejo e que eu, aqui com a companhia, quero ajudar a criar no comércio exterior. E a gente tem um cenário perfeito para isso. Márcia, a gente, um dos temas, né, aqui do webinário é o catálogo de produtos, né? Você tem uma experiência vasta e relevante nesse processo. Eu gostaria muito da tua visão, porque então falamos ali de uma convergência de forças, né, que vão e já estão trilhando um caminho brilhante para o comércio exterior brasileiro. Agora vamos falar ali do dia a dia, né? O catálogo de produto, que é um tema que tem provocado e trazido inquietude para algumas companhias, mas que ele faz parte desse processo de digitalização e ele vai trazer, diria que até no curto prazo, um ganho operacional muito grande, né? Porque o governo ele quer, para ele, padronizar a informação, reduzir erros e retrabalhos de fiscalização, aumentar a confiança dos dados, né, com o qual para o qual ele faz gestão, facilitar a gestão de risco. A gente falou muito da gestão de risco ontem, né, anteriormente na nossa conversa, e principalmente fazer uso de inteligência artificial. A inteligência artificial, ela tem a potência máxima em cima de uma base de dados estruturada. Então, esse grande projeto de padronização de processos, de dados e de catálogo de produto que está incluído aí, visa, obviamente, um uso maior da inteligência artificial pelo governo. Eu vou mostrar alguns casos mais adiante. Vai dar, obviamente, mais agilidade à liberação das cargas e vai ajudar a criar uma estratégia mais transparente, mais clara para as políticas públicas para o Comex. E depois para a indústria, Márcia, eu queria também a tua visão disso tudo. Do nosso lado, a gente também vai, né, ter um registro centralizado, mais estruturado das nossas SKUs, a gente vai cuidar com mais critério de cada matéria, de cada item gerado e cadastrado. A gente vai também lutando para isso acontecer, ter menos inconsistências e retrabalho nas operações. Nós vamos otimizar o nosso tempo, porque a gente vai ganhar tempo de trânsito, se a gente fizer tudo certinho. Por conta disso, a gente tem uma menor exposição a riscos, melhora a comunicação intra-área
e, obviamente, traz mais suporte a processos de compliance e governança que são tão importantes para o comércio exterior. Certo, Márcia? Ah, sim, não, eu acho que o catálogo traz, acho que é importante você pontuar esses benefícios, né? Porque o catálogo está sendo muito visto como uma grande lição de casa, e é de fato, né? O catálogo de produtos e os atributos, né, são ali formam a grande lição de casa para as empresas. E eu gostaria de pontuar algumas questões relevantes, né? Os ganhos previstos com o catálogo de produtos, que nem o André comentou, assim, agilidade das operações, né? Como que o catálogo de produtos vai trazer agilidade à operação? Porque o catálogo, ele possibilita que ocorra um gerenciamento de risco prévio ao início do processo de faixa aduaneiro, né? Hoje, a Receita só tem a informação do que está sendo importado a partir do registro da DI, ali que roda o GR. Catálogo de produtos, esse GR inicia previamente, trazendo agilidade às operações, mas desde que o catálogo de produtos esteja conforme, né? Então, acho que a palavra conformidade ali é a chave para que a empresa, de fato, obtenha os ganhos previstos com a nova importação. E, nesse sentido, qual é a lição de casa que vocês estão fazendo? Imagino que as empresas já estão trabalhando, revisando as informações dos catálogos internos, né? Algumas empresas estão revisando as NCMs, preenchendo os atributos, fazendo todo esse trabalho para fazer ali o upload das informações para o catálogo de produtos, tá? Isso é muito relevante. Mas eu queria colocar um ponto adicional, né, a esse trabalho, que é a gestão do catálogo de produtos, né? Vamos pensar, a empresa fez todo esse trabalho, subiu, o catálogo de produtos está lindo, né? Mas com certeza haverá inclusão de produtos nesse catálogo, né? Dependendo do segmento da empresa, isso é com mais frequência, com maior ou menor frequência, mas haverá essa inclusão ou alteração de informações. Então, para manter a conformidade, é fundamental que a empresa defina uma gestão desse catálogo, né? Que a empresa faça uma revisão do fluxo da informação, né? Por quê? Qual é o desafio aí das empresas? Que a informação que vai para o catálogo, ela não está na área de comércio exterior, né, André? Ela vem É. eu estou falando da área fiscal, que traz a NCM, as áreas técnicas, engenharias e demais áreas técnicas da empresa. Então, é um compilado ali que vem de diversas áreas que as informações vão finalizar indo para o catálogo de produtos. Então, se não houver uma definição clara dessa gestão, uma definição clara desse fluxo da informação, ele tem que ser saudável, né, para que seja mantida a conformidade do catálogo de produtos e, né, obtida, consequentemente, ali os benefícios previstos aí com o catálogo de produtos conforme. É. Ô, Márcia, nesse trabalho que vocês fizeram, do qual você participou de, junto com as entidades de classe, né, mapearem os atributos, né? Então, você teve uma participação ativa nisso, Procomex, e depois, obviamente, com representantes de algumas das indústrias que participam dessas sessões. Esse foi um tema muito complexo, eu imagino, né, de lidar com ele ao longo dos anos que ele aconteceu. E depois também, né, ou seja, o tema do catálogo de produto, na sua percepção, ainda é uma dor para a indústria, ainda é uma dor para as empresas conseguirem realizar e mostrar a importância da área de comércio exterior e da classificação fiscal e agora a classificação de atributos para a companhia de forma geral? Você Ai, ainda vê isso como uma dor? não, eu entendo que sim, com certeza. Sensibilizar a alta gestão da necessidade, e como eu comentei, é importante, quando a gente fala de adequação ao novo processo, essa adequação não está na área de comércio exterior, que sabe exatamente a pertinência, mas é necessário que a empresa faça o engajamento, a sensibilização de outras áreas, né? Então, eu sinto sim, que a Procomex até tem participado de
reuniões internas, né, ajudado algumas empresas nesse engajamento. Eles falam que santo de casa não faz milagre, né? Então, o Procomex tem sim participado, auxiliado as empresas nessa sensibilização, porque é uma lição de casa grande e respondendo a tua pergunta em relação aos atributos especificamente, eu acho que quando a gente fala da lição de casa do catálogo, a gente está se referindo, né, especificamente, eu entendo mais aos atributos, porque o catálogo de produtos ele tem uma série de funcionalidades para fazer o upload em massa, né? Tem a funcionalidade em tela, mas eu posso fazer tudo isso em massa. Então, o que a gente vê claramente é que o desafio está ali nos atributos. O projeto Mapeamento e Definição dos Atributos ali, as reuniões foram de 2019 a 2020, realmente envolveu todos os segmentos, todos os diferentes setores, foram inúmeras reuniões, e depois uma compilação de todas, foram mais de 30 mil atributos, André, que o Procomex É, recebeu, compilou. Então, ali eu acho que houve um saneamento dos dados. O que aconteceu desde lá, né? O que está acontecendo mais recentemente? Eu acho que a dor está até mais recente. Os órgãos anuentes estão se integrando ao novo processo de importação. Tá? Lá no projeto Mapeamento e Definição dos Atributos, houve a participação dos órgãos, né? Porque, lembra, eu não tenho mais destaque na nova importação, o destaque virou um atributo, então é muito importante eles entrarem. Mas ali foi uma quantidade menor de produtos, e agora que os órgãos estão entrando com tudo na nova importação, e com isso você vê claramente a inclusão de novos atributos, né, o que acaba impactando quem já está trabalhando, porque a empresa já tem que ter começado a trabalhar mesmo, né, André? sem Mas dúvida. assim, traz essa inclusão de novos atributos, acaba desativando o catálogo, os produtos, né, correspondentes, e acaba trazendo um retrabalho. E eu só queria trazer assim uma informação importante, porque eu vejo que as empresas acham que isso vai ser uma constante, né? Mas não, vai ser definido um processo de atualização de atributos. Tá? Isso vai ser definido em legislação, inclusive, vai ser instituído o comitê gestor do cadastro de atributos, que é composto pela Receita e pela SECEX, e dali vai ser definido o processo, por exemplo, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Aí tem uma revisão dos atributos, que essas mudanças vão ser comunicadas previamente para todos se adequarem. Então, eu concordo com as empresas que estão sentindo essa mudança constante de atributos, impacta mesmo quem já está trabalhando, mas é nesse momento que os órgãos estão se integrando, eles têm ali os seus deadlines para finalizar a integração, mas a partir ali, até que a gente estava falando, né, quando na implementação completa do INPE, quando de fato a gente vai trabalhar somente com a do INPE, vai ser definido esse processo de atualização. Legal. E o que a gente vem aconselhando também ainda que não exista um caráter obrigatório para algumas das modalidades, registros de DI, né, lá agora da Único, do INPE, que as empresas façam isso antecipadamente, né? O ambiente já está liberado em produção para poderem fazer o registro, de fato, e que comecem a fazer isso, né? Para não deixar para quando se tornar obrigatório, porque daí o tempo parece que acaba mais rápido, né? Então, Sim. evitem aquele efeito do mal do estudante, né? Vão deixar para estudar na quinta-feira para a prova de sexta. Não, façam a lição de casa antes, para que a gente tenha tempo ainda suficiente para poder testar. Márcia, eu acho que toda essa mudança, né? A gente falou muito da, das forças, nessas forças vem a tecnologia acho que é muito importante, a gente vai voltar a falar dela logo mais à frente, para ajudar as companhias a acomodarem essa questão do catálogo de produtos. Como, por exemplo, a inteligência artificial ajuda a fazer esse trabalho, que é um trabalho meticuloso, é um trabalho relativamente complexo, principalmente considerando volumes que a indústria tem quando se fala de SKUs, né? Como a tecnologia pode ajudar. Agora, tem o outro lado da mesa que é a liderança, a gente falou muito disso, né? E você tem um papel fundamental hoje no Procomex, que é o do ensino, né? Que é o
da capacitação, da aprendizagem. E a gente percebe, então, que esse ambiente, Márcia, que está surgindo, esse tempo novo do comércio exterior, ele abre espaço para as pessoas poderem ser mais relevantes, né, na operação. Porque, olha, está simplificando, está se transformando digitalmente, está se padronizando, tem muita tecnologia, tem uma nova geração. Puxa vida, então vai sobrar mais tempo para as pessoas poderem literalmente fazerem o que fazem de melhor, que é serem mais humanos de verdade. Sai da era em que o analista, o gestor de Comex ficava atrás das planilhas, dos monitoramentos pô, vamos atuar na inteligência de fato, né? E aí a gente fala de liderança, né? A liderança que tem que ter o uso de uma intenção estratégica para projetar, para prever. Por isso que eu falo de olhar sempre uma milha adiante, né? Essa leitura do ambiente em que a gente está inserido, como isso se projeta, quais são os cenários de projeções do nosso negócio alguns meses ou eventualmente um ano adiante. Para isso a gente tem que se adaptar, né? E a gente tem que implementar mudanças. Então percebe que está tudo muito conectado, né? E antecipar necessidades dos nossos negócios. A gente tem uma comunidade, Márcia, que é a Comex.com, que é uma comunidade que é gratuita, todos aqui estão convidados para participar, inclusive, que ela foca no profissional de comércio. O olhar da comunidade é pro profissional de comércio exterior. A gente começou um programa esse ano, mês passado, chamado Beyond Borders, que é um programa dentro da comunidade. A gente vai fazer ele durante 10 meses. E esse programa é para ajudar todo profissional de comércio exterior a assumir um protagonismo nesse tempo novo do comércio brasileiro. A gente fala muito de liderança lá, a gente falou muito disso. O líder, ou quem tem aspiração para líder, tem que ter um pensamento global, principalmente no comércio exterior. Tem que ser um agente de transformações, tem que desenvolver essa visão amplificada, essa visão ampla, né? Tem que fazer autorreflexão e, principalmente, abraçar a inovação e adotar tecnologias mais emergentes. E eu vejo que a nova geração está assumindo as cadeiras de comércio das companhias, eles abraçam. E eles vão demandar das próprias companhias e de fornecedores como a e-commerce, por exemplo, soluções à altura da sua realidade e da realidade do mercado. E é por isso que eu acho que essa nova geração de posse de tecnologias disruptivas nesse ambiente transformado é que vai impulsionar muito o desenvolvimento do comércio brasileiro. Eu tenho certeza que vocês aí no Procomex também compartilham dessa visão e tem essa missão também de impulsionar o Comex, né? Então, acho que esses caras vão ser grandes catalisadores do comércio exterior brasileiro. E aí, olha, a gente fala de tecnologia, né? E eu quero conectar isso com o catálogo de produto daqui a pouquinho. Tem um relatório, pessoal, aqui ó, está a fonte, ele se chama Future of Trade. Ele tem o release dele em 2024, da DNCC, mas ele é do meio, do terceiro trimestre de 2024. Ele é muito atualizado. Ele dá uma visão muito profunda, é um relatório muito denso, deve ter ali umas cento e tantas páginas, mas ele faz uma análise profunda do comércio exterior em algumas perspectivas, e uma delas é a tecnologia. Então, baixem esse relatório, é um relatório gratuito, procurem aí no Google, depois vocês façam o download, compartilhem com quem vocês acharem interessante, debatam sobre ele. Aliás, eu adoro esse relatório. Quem quiser depois bater um papo comigo sobre esse relatório, eu estou muito à disposição. A gente pode criar um grupo ali de trabalho para isso. E ele mostra ali uma das análises, dentre tantas que ele faz, ele fala sobre a tecnologia, né? Então ele pergunta para um grupo de executivos e de profissionais de comércio exterior ao redor do mundo, qual é a tecnologia que eles acham que vai mais trazer impacto no comércio global nos próximos 2 anos? Olha, irrefutavelmente a inteligência artificial ganhou maior número de votos, né? Depois vem Big Data, blockchain, a manufatura aditiva, que é a impressão 3D. Particularmente, eu acho que vai ser um grande negócio para o futuro, internet das coisas. Mas vejam que a inteligência artificial
ela é o grande motor de toda essa transformação. Agora, a inteligência artificial, essas grandes tecnologias disruptivas, Márcia, pessoal, elas trazem um pouco de sombra, elas trazem um pouco de medo para as Medo. pessoas. E eu acho que essas tecnologias, Márcia, elas criam polaridades, né? Algumas pessoas acham que os robôs vão roubar nosso emprego, né? Que são os pessimistas, e outras, que são os otimistas, no grupo do qual eu me incluo, acham que os robôs vão roubar o nosso trabalho. E que bom que roubem o nosso trabalho. A diferença é sutil, mas vai sobrar mais tempo para a gente. Eu quero mais é que eles roubem o nosso trabalho, né? Porque eu acho que o processo é de adição e não de substituição, né? A propósito, quem lembra aí desses personagens já pode revelar a idade aí no chat, hein? 45 para mais, né? Então, o otimista e o pessimista clássico, né? O otimista ele vai além, né? Ele acha que a integração homem-máquina vai transformar homens e mulheres em super-homens e super-mulheres. E essa aqui, as duas últimas eu adoro, né? Os otimistas acham que nenhum homem é melhor do que uma máquina, mas nenhuma máquina vai ser melhor do que um homem com uma máquina. São frases que eu falo em basicamente toda a apresentação que eu faço, que acho que são muito impactantes. E, finalmente, tudo que não puder ser digitalizado vai ter mais valor. Intuição, emoção, consciência, compaixão, valores, empatia e por aí vai. Então, gente, não tenham medo dessas tecnologias disruptivas. Num espaço ainda aqui de tempo, ela não vai substituir a gente integralmente. Eu acho que ela vem para somar. E a nossa intuição, a nossa emoção, a nossa consciência, que ainda não pode ser digitalizada, vai ter um valor também sem precedentes no mercado, né? Então, vocês como líderes têm que abraçar essas tecnologias, têm que entender. Tem um cara que fala que a gente não vai ser substituído pela inteligência artificial, mas por algum profissional que domina a inteligência artificial, se a gente não dominá-la antes. É uma questão de competência, como sempre foi ao longo dos anos para a carreira de qualquer um, né? Tem uma coisa interessante, viu, Márcia? O governo, ele vem fazendo a parte dele. Vocês lembram que a gente falou, né? Que um dos objetivos do PROCONVEX é padronizar dados. A inteligência artificial, ela só funciona com dados padronizados, estruturados. O Gustavo Coutinho fez uma apresentação belíssima, aliás, ao ano passado, sobre gestão de risco. A gente vem falando muito sobre o risco aduaneiro, GR, né? E olha que interessante, ele tem o governo federal tem o BATDOC e o CISAM, que eu vou mostrar no próximo slide, são duas aplicações do governo, dois sistemas governamentais do governo brasileiro, premiadíssimos internacionalmente. Ou seja, o BATDOC ele consegue validar informações que estão nos documentos que instruem o desembaraço. Olha que coisa linda. Ao invés de um humano olhar e ter que consistir, né, como era feito no passado, a plataforma recebe os documentos que a gente manda lá para o portal único, abre aquele documento, interpreta aqueles dados automaticamente e aponta divergências, que superem muito a conferência manual e traz muito mais qualidade. O CISAM é um complemento disso, né? Ele apura erros de classificação, país de origem, erros de alíquotas, falta e falha no licenciamento administrativo, né? Sugere correções de valores. Então, vocês imaginam o volume de transações de importações que ocorrem diariamente no país e o efetivo limitado que a Receita Federal tem para auditorias. Se essas tecnologias emergentes não puderem ser utilizadas a favor do governo, que quer, obviamente, controlar, mas que quer gerir risco e facilitar acima de tudo. Então, isso beneficia, Márcia, a gente falou disso ontem, né? Beneficia as empresas que querem ser corretas. Concorda, Márcia? Aquelas empresas que querem ser idôneas, que querem fazer a coisa acontecer, vão ser muito beneficiadas por toda essa transformação digital, da qual o governo também está se apropriando. Na nova importação, inclusive, entra um novo gerenciamento de risco, né? A Receita já tem toda uma expertise, até como André você colocou, mas a nova importação tem um novo gerenciamento de risco. Nesse GR, ele vai identificar mais assertivamente aquelas operações que necessitam separadas, verificadas, daquelas que vão fluir
sem interferência nenhuma dos órgãos de controle. Então, resumidamente, a interferência dos órgãos de controle no processo é proporcional ao comportamento ali do importador, à conformidade do importador. E Exato. exatamente o que você falou, André, hoje você acaba tendo uma concorrência desleal, porque um concorrente seu não seguiu exatamente ali as exigências, ou pulou um licenciamento, ou colocou erroneamente uma alíquota de um imposto, ele tem um valor final do produto, tem uma concorrência desleal com a empresa que é conforme, né? Então, esse É, GR, ele vai identificar mais assertivamente essas inconformidades. exato. Sensacional. E aí, na indústria, a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Porque se o governo está usando essa tecnologia toda, a gente também tem que usar do nosso lado, porque elas estão disponíveis para todos, né? Lembram que uma grande força, a segunda grande força que vai estar permeando o Comex é a disponibilidade de tecnologia disruptiva. Se o governo está fazendo isso, o que a gente pode fazer também para, acima de tudo, acelerar o nosso processo, tirar a gente de tarefa repetitiva, para que a gente possa ser mais humano, cada vez mais humano, poder usar a nossa fluência em outros idiomas, poder usar a nossa pós-graduação em outras para poder pensar mais os negócios, mas principalmente para entregar para o governo uma informação mais correta, para que ele também tenha menos trabalho e a gente possa ter um fluxo de comércio exterior um processo mais fluido, né? Um fluxo mais otimizado. Eu tenho que acelerar um pouco, gente. Então, eu vou deixar depois com vocês, e comprometo em fazer isso lá no meu LinkedIn, alguns dos próximos slides, porque eu quero voltar a conectar a inteligência artificial e a tecnologia ao catálogo de produto e mostrar um ensaio que eu fiz para vocês. Porque aqui eu começo a fatiar um pouco e trazer insights de como a inteligência artificial pode impactar a operação de vocês na análise de dados, para tomada de decisão, para previsão de demanda, para rastreamento em tempo real, tradução e localização. Eu acho que tem uma aplicação incrível. Existe uma solução em AI chamada HeyGen. Inclusive, fiz uma brincadeira com ela no meu LinkedIn, que é um avatar que você fala, cria um texto, ele fala aquilo em múltiplos idiomas. E agora você pode criar um avatar e conectar ele numa reunião do Zoom. Conectado ao chat GPT, ele conversa, você virtualmente conversando com alguém, o seu avatar conversando com alguém. Então, esse é um negócio incrível para o comércio exterior, além da análise de conformidade regulatória, análise de padrões, que o governo faz muito bem, né? A tecnologia de catálogo de produtos, para a gente chegar aqui no nosso final e ter tempo para algumas perguntas aqui, pessoal, ela uma solução, né, como essa que a gente oferece de gestão de catálogo de produto, ela tem que, a Márcia falou bem, né, a classificação de uma mercadoria, o ciclo de vida dela, ele passa por várias áreas na companhia e passa nas mãos, ou deveria passar nas mãos de vários profissionais. O cara da engenharia, o cara fiscal tributário, por que não o analista de compras, o próprio analista de comércio exterior, logística, eventualmente fornecedor tem que dar informação técnica para você poder fazer uma classificação de atributos agora. O processo se tornou mais complexo, porque não há ganho sem dor, né, gente? A gente tem que passar por essa adaptação, mudanças, para a gente poder ter o benefício que ela traz. Então, uma solução como essa que a gente entrega, ela tem que notificar o gestor de catálogo de produto, que é um novo profissional que está surgindo, de que o novo produto foi criado no SAP, no Oracle RP, qualquer que seja o RP que vocês usam. A partir daí, um fluxo colaborativo tem que iniciar para a catalogação, que vai apoiar o processo de classificação de mercadorias, que vai apoiar o processo de identificação e classificação de atributos e que vai manter versionamentos e atualização em massa no catálogo do Pucomex. Ou seja, vai integrar com o governo. Né? Agora, perceba que eu falei apoiar processos de classificação e apoiar processos de identificação e mapeamento de atributos. Olha que interessante. Eu não sei aí quem já fez, e aqui os últimos slides, quem já utilizou o ChatGPT ou DeepSeek, qualquer uma dessas LLMs, dessas inteligências artificiais, para fazer uma classificação fiscal? Coloque no chat aí quem já fez isso.
Olha o ensaio que eu fiz que é interessante. Esse aqui é um prompt que eu dei para o ChatGPT. Eu falei, olha, haja como se fosse um especialista fiscal tributário. Eu lidero uma empresa que compra e revende papel e cartão não revestidos, a gramatura de 45 gramas, e é utilizada para escrita, impressão e outros fins. Eu estou baseado aqui em São Paulo, regime lucro real. Por favor, classifique essa mercadoria que eu descrevi acima no âmbito fiscal, tributário, aduaneiro, inclua aí a classificação completa, bem como a lista de alíquotas dos tributos vigentes. Eu tenho uma importação para daqui 3 meses, eu quero me planejar. Então, prompt relativamente simples que eu dei para o ChatGPT. A partir daqui é a resposta dele. Neste formato, tá? Eu não formatei nada, ele já está dando num formato muito interessante. Então ele fala o seguinte, olha, descrição do produto. Ele já pegou ali do meu prompt a descrição, foi muito clara, né? Papel e cartão não revestidos, 45 gramas, usado para escrita, impressão e outros fins gráficos. Sugestão de NCM, 48025699. E dá ali a descrição. Mas com margem para essa NCM ver observações abaixo. Ele coloca uma observação. A gramatura exata de 45 gramas pode levar o item a ser classificado como 48025690. Recomenda-se validação mais precisa junto a uma consultoria com laudo técnico do material. Veja aqui, gente. O processo não é de soma, como eu falei, não é de subtração. Ninguém vai tirar o homem, o ser humano, da jogada, porque a máquina ainda não é conclusiva. Ainda. Pode ser que ela chegue no estágio muito mais avançado e é o que está seguindo para isso, que vai ser melhor ainda para nós. Mas nesse momento, a gente tem que ter uma inferência humana. Então, soluções que têm a pretensão de entregar tudo pronto, duvidem dela, porque não é assim ainda. Né? Perceba que o próprio ChatGPT, o OpenAI, responde aqui, ó, tem a sugestão de NCM e com base na gramatura pode haver uma outra classificação. Ele passa depois uma tabela super bem formatada dos tributos federais e estaduais. Perceba que ele fala a base de cálculo, bem legal, e uma alíquota aproximada. Confesso que não tenho a fonte disso. Se você perguntar qual é a fonte, ele responde. Não sei se as fontes estariam atualizadas, precisaríamos checar, né, se é a fonte correta. Aqui tem um norte de tributação, que para fins de planejamento talvez seja relevante. Mas para fins, por exemplo, de uma execução real, eu não sei se eu faria sem consultar um despachante aduaneiro, sem consultar um especialista fiscal tributário, da minha companhia, por exemplo. Né? E ele fala aqui, olha, pode variar, depende da classificação final e etc. Né? E aí eu falo o seguinte, eu vou além. Eu falo, olha, agora baseado na descrição do material, identifica os atributos para mim, aplicação, características, dimensão, gramatura e marca. E ele responde, aplicação. Ele extrai da descrição, né? Utilizado para escrita, impressão e aplicação em gráfica geral. Característica, papel não revestido e por aí vai. Dimensões, extraiu de lá. Gramatura, extraiu daquele prompt que eu coloquei. E marca, eu não extraiu porque eu não coloquei marca ali. Então, ela é uma inteligência artificial, não é uma inteligência mágica ainda, né? Então, percebam que o uso dessas tecnologias tem que ser sempre combinado com o uso da nossa capacidade de ponderar, né, com as nossas emoções, para a gente poder somar com esse processo. Aqui ele fala, no final, alguns conceitos relevantes, né, do que é o atributo aplicação, do que é o atributo característica, dimensões e marca, que soma ali na tua tese que você está fazendo para fazer o teu planejamento. Mas no caso real, a gente tem que ponderar bem o uso dessas tecnologias. E encerro mostrando um pouco o caminho que também a gente está trilhando aqui. A gente faz uso dessas tecnologias, a gente desenvolveu um conceito chamado Ecomex Digital Army, que é um exército digital de agentes de inteligência artificial. Eu acho que é para aí que a gente está seguindo, é para aí que o mundo está seguindo, e é aí que a gente quer colaborar com as companhias de vocês. A gente tem alguns agentes que se falam e se conectam para dar a máxima experiência e uso dessas tecnologias disruptivas. O Titan, por exemplo, e a gente personificou, né? Para ficar um negócio tangível, né? O Titan é o robô desse exército digital que captura documentos e faz o que o Batdoc faz.
do governo. Captura documentos, extrai informação e processa e transforma aquela informação em dado para que você possa inserir isso automaticamente nos seus sistemas. O Intelia traz toda a legislação aduaneira e conecta e valida com esses documentos. O POPI faz o Shipping Proposition, aplicação brilhante que consegue, com base nos dados recebidos do Titan, fazer a consolidação de cargas e projetar embarques mais econômicos para vocês. Cláudia tira todas as dúvidas de uso das nossas soluções. E, finalmente, o Atrix, que é o robô que que orquestra o fluxo do catálogo de produtos e que usa métodos um pouco mais sofisticados do que estes que eu mostrei, usando simplesmente a inteligência artificial, para dar um pouco mais de acuracidade para as operações de vocês. Ainda assim, com a ajuda desse exército digital, o que a gente quer é entregar o tempo de volta para vocês brilharem, terem o seu protagonismo ressaltado nas operações de comércio exterior. Tá certo? Com isso, eu finalizo aqui. 3 minutos para o final. Será que dá tempo para uma pergunta, Karina, Helenice, do nosso time? E, obviamente, abro antes disso, Márcia, para você fazer suas considerações finais, quaisquer que você queira. Não, na linha do que você acabou de falar, muito bacana esse exemplo que você deu. Eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta, né? E quem traz a solução ali são as pessoas. Eu acho que quanto melhor as empresas e os profissionais souberam se integrar a essas tecnologias, melhor eles vão se posicionar, né? Então, realmente é Exato. muito. Né, concordo com essa linha, com essa sua fala, né? Dá tempo, Márcia, de fazer uma resposta aqui. Tá. E eu queria fazer para você. Aliás, uma pergunta. Eu queria saber a tua resposta. E depois, gente, só para fechar, porque na resposta da Márcia a gente se despede, a gente vai pegar todas as perguntas, são várias, e nós vamos catalogar, responder e mandar para todos vocês, tá? Mas a pergunta é assim, Márcia: como o catálogo de produtos traz informações de várias áreas da companhia, qual área deveria, na sua visão, deveria ser responsável pela gestão do catálogo de produtos? Não, excelente pergunta, né? Isso o Procomex recebe também com frequência, principalmente quando a gente fala, comenta isso, que a gente tem acompanhado que o catálogo de produtos tem que ter um pai e uma mãe, alguém tem que assumir essa criança, né? Alguma área tem que assumir, isso a gente vê como boa prática. André, eu acho que isso vai depender de como a empresa funciona, como ela trabalha, como as áreas estão interligadas. Então, a gente vê que para algumas empresas faz todo sentido estar na área de Comex, ali, porque é a área que mais sabe a relevância da conformidade do catálogo. Outras empresas, a gente vê que a área fiscal assume. Eu tenho visto entre essas duas áreas, né? Ou a área fiscal ou a área de comércio exterior, mas isso vai depender, por isso que é importante aquele trabalho que eu comentei, a empresa analisar esse fluxo da informação, rever o processo dela, né? Como as informações são alimentadas no catálogo interno dela, para realmente redesenhar isso, tendo em mente o catálogo de produtos, tá? Mas assim, a resposta eu acho que ela pode ser dada após esse dever de casa que as empresas têm que fazer, e para isso ela tem que envolver as diversas áreas, né? Mas o que a gente tem acompanhado é a área de Comex ou a área fiscal, tá? Que a gente tem Tá. acompanhado, que tem E você assumido essa criança do. Não, legal. E você tem percebido que está surgindo esse novo profissional, gestor de catálogo? Sim, sim, Isso é tá. realidade? Eu acho que toda mudança traz oportunidades, né? Então, é um profissional que ele tem múltiplas qualidades, habilidades, né? Então, esse profissional ideal, que seria aquele que tem a consciência clara da relevância da informação para a conformidade, redução em tempo e custo das operações nas empresas, mas também tem uma visão da classificação fiscal, não em detalhes, mas tem uma visão, tem um conhecimento ali do que seria relevante em relação aos atributos, né? E esse profissional, ele é extremamente relevante nesse novo cenário. Legal. Ó, disseram que tem tempo para mais uma última.
essa também acho que é para você. Acho não, com certeza foi direcionada para você, o Eugênio. Pergunta para Márcia, conforme seu feeling, Márcia, Eugênio da Vernova, tá? Conforme seu feeling, como você acredita que será em produção a periodicidade barra volume sobre as atualizações dos atributos das NCMs? A gente falou um pouco disso, né? Se puder Sim. reforçar. E isso passando esse período, né? Quem fez a pergunta mesmo, André? Eugênio da Vernova. Eugênio. Tá, então passando esse período, lembra? A gente está no momento de integração dos órgãos anuentes, é por isso que a gente está tendo esse volume grande de mudança, que é essas mudanças são informadas através do Instituto Comex. Então, passando esse período, haverá sim atualizações, né? Vamos pensar, isso é fundamental para a ferramenta ser viva, senão vira uma NVE que para algumas áreas não tem relevância nenhuma, porque ela não foi atualizada. Então, a atualização dos atributos é extremamente relevante até para as empresas, porque vai ser aberto um canal para que você faça sugestão de atributos. Olha, eu entendo que falta aqui uma informação, né? E é importante ressaltar que também através do atributo você consegue mais assertivamente identificar uma operação não conforme. Então, você que tem atua em determinada área, você identifica que estão entrando produtos sem total conformidade, qual que é a informação relevante aí que falta para que essa operação não seja mais possível, porque o mau operador, muitas vezes, não é que ele presta a informação errada, ele omite. Tá? Então, essa É, informação que é omitida é importante você transformar em atributos. Isso ficou muito claro, viu, André, nas reuniões de atributos, o quanto é relevante que as certas informações sejam solicitadas e, ao mesmo tempo, se Eugênio, você identificar essa informação aqui, esse atributo, não faz sentido aqui para o meu produto, ele não deveria estar aqui, então, esse canal que iniciou com o projeto de mapeamento e definição dos atributos, dessa troca entre os setores público e privado, é uma continuação. Isso é muito importante para que essa ferramenta, que é poderosíssima, eu sei que agora a gente está vendo isso muito como desafiador mesmo você responder todos os atributos, mas mais para frente vai trazer muitos ganhos, né, para as empresas. Você sem dúvida. saber de fato que informações são necessárias para aquele processo, informações os órgãos precisam, né, perder um pouco essa insegurança jurídica que a gente tem do que é uma declaração exata, né? Então, assim, o que a gente tem acompanhado é que, passando esse momento de integração dos órgãos, não haverá uma constante, né? Lógico que mudanças acontecerão, né? Cada vez, quanto mais maduros os atributos, menor vai ser a atualização. Aí vai ter uma atualização de um produto novo que entre, né? E mais para frente, eu acho que a gente vai tendo uma redução nessas alterações de atributos. Não tenho dúvida nenhuma. Olha, Márcia, muito obrigado pela tua contribuição, pela tua participação. Foi incrível. A hora passou rapidamente. Passou, Inclusive, voou, fica né? aqui. Ficaria Vamos mais fazer uma hora webinários de uma falando. hora e meia, né? Uma hora e meia, É pelo menos, né? Para verdade, dar tempo de verdade. interagir com o pessoal. Tem muitas dúvidas no chat ainda. A gente vai compilar cada resposta e enviar para todos vocês. Agradeço também a todos pela participação e desejo uma ótima semana e uma virada aí pelos próximos meses da Duimp cheia de muito sucesso. Grande abraço a todos. Obrigado, Márcia e amigos da Procomex. Excelente. Até mais. Obrigada novamente. Tá, um bom dia para todos. Tchau. Muito bom. A gente continua.